Está entrando no ar pela Rede TV+, TV Arte HD, nos municípios de Guapimirim, Magé, região serrana e em 43 municípios do estado do Rio de Janeiro via cabo. E também aqui no @canal Circuito Aberto, o canal do portal circuitoabertonews.com.br. E hoje, como sempre, a pauta está quente. Como as sanções estão mexendo no tabuleiro jurídico aqui no Brasil. Nós temos também a tentativa de uma deputada da extrema-esquerda do PSOL para que a Lei Magnitsky não seja aplicada aqui no Brasil. E também Haddad teve a sua reunião desmarcada e, como sempre, colocou a culpa no Bolsonaro. Apertem os cintos, porque está começando o programa. Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta quente somos a ração. Pauta quente, pauta quente, pauta quente. Não tem mais silêncio, é hora de ser feroz. Então venha conosco, não fique pra trás. Junte-se a revolta, o poder de nós. Pauta quente, vamos incendiar. A verdade é nossa arma, vamos lutar. E já começamos o programa hoje falando do ministro Luiz Roberto Barroso. Saiu na revista Oeste que o seu filho decidiu não ir para os Estados Unidos, não voltar. Coloca na tela aí a matéria da revista Oeste. Filho de Barroso desiste de voltar aos Estados Unidos por receio de sanções. Volta para mim. Segundo fontes, a decisão seria do próprio Barroso, que orientou o filho a não voltar para os Estados Unidos com medo de ser barrado na porta por ter perdido o visto americano. As sanções estão mexendo no tabuleiro jurídico aqui no Brasil. Tivemos o discurso ontem do sancionado, que recebeu um prêmio lá de defesa da democracia. Como sempre, essa defesa da democracia, essa turma usa a semântica da palavra democracia para defender a perseguição em cima dos seus opositores. E o ministro sancionado, como sempre, falando que ele agiu no colegiado. Nada mais, nada menos que colocou todo mundo no mesmo barco. Um recado que ele não vai cair sozinho. Essa atitude do Barroso, já todo acuado, que antigamente o Barroso gritava aos quatro cantos que derrotou o bolsonarismo, perdeu o pané, não a mola, e várias outras declarações que o Barroso cometeu, falou. Eu acho que cometeu, né? Porque ele cometeu um crime, e esse crime está escancarado na delação do Michael Benz, onde tem a ligação da interferência internacional aqui na política brasileira. E o Barroso, tão falastrão, como sempre, dando entrevistas, falando na defesa da democracia, agora está todo acuado, já querendo meter o pé lá do Supremo Tribunal Federal, achando que vai fugir dessa sanção. Mas como no discurso do ministro Alexandre de Moraes, que nas entrelinhas ficou bem claro, toda decisão é revisada pelo colegiado. Então ele deu a mão para todo mundo e claramente ali falou: se eu cair, vai cair todo mundo junto comigo. O Barroso está triste, porque as sanções pegaram a família dele também. Mas ele é culpado por isso, porque ele foi um dos responsáveis dessa interferência e dessa perseguição que aconteceu durante as eleições, dito por ele, falando em discurso, que teve reuniões. Eu já falei num programa anterior aqui na questão da reunião que ele teve lá com o pessoal da USAID, onde ele fala claramente sobre essa questão do financiamento e também numa palestra que ele deu nos Estados Unidos, em Nova York, como
Como é que é a palestra mesmo? Como derrubar um presidente. Exatamente foi isso. A Tabata Amaral estava presente também nessa questão ali. Então fica claramente aí a perseguição que aconteceu e o Supremo Tribunal Federal está acuado. Eles estão acuados com essas sanções que estão vindo dos Estados Unidos. Porque a sanção que está vindo no CPF. Então, essa conversa de soberania, defesa da soberania, Trump malvadão, isso aí é conversa, é balela. Porque teve sim, é uma sanção por infringir os direitos humanos. E nós temos vastas provas sobre essa questão aqui no Brasil. Nós temos a morte do Clezão, nós temos o caso do Felipe Martins, que está vindo à tona agora mais forte ainda na questão da tortura que ele sofreu no presídio, ficando 7 dias numa cela sem luz, isolado e 7 meses sem ter contato com ninguém. Uma tortura psicológica para tentar fazer com que o Felipe Martins fizesse uma delação premiada que pudesse incriminar Bolsonaro. Mas toda essa jogada, toda essa tortura que acontece aqui no Brasil, fora os outros casos que nós não sabemos, porque o que acontece nesse inquérito do fim do mundo, nessa perseguição, nesse processo que já começou errado desde o seu início, dessa falta de prerrogativa dos advogados na defesa, nesse cancelamento, quer dizer, das prerrogativas. E aqui fica mais uma vez meu recado para a OAB, que não adianta vir com cartinha agora falando, porque durante 6 anos vocês não fizeram nada. Então agora não adianta tentar. E para quem ainda acha que essa sanção é econômica, que é o caso do Haddad, que nós vamos falar no programa de hoje também, mais prova do que isso não tem. A sanção é política. A sanção que o Brasil está sofrendo é política. E essa lei Magnitsky é aplicada no território americano. Só que os bancos que operam no sistema SWIFT, todos os bancos que têm relações comerciais, empresas que têm relações comerciais com os Estados Unidos, essa lei tem que ser cumprida. Então não ataca as empresas brasileiras. As empresas brasileiras que quiserem descumprir a lei vão pagar uma multa nos Estados Unidos por estar descumprindo uma lei americana. Então, se eles fazem negócio lá, eles vão pagar lá essa multa. E o sistema SWIFT é o sistema mundial de importação e exportação. É o sistema meio que do Tesouro Americano que controla. Tudo passa pelo sistema SWIFT. Até o Pix passa pelo rastreamento do sistema SWIFT. E esse rastreamento é feito por inteligência artificial. E essa inteligência artificial que nós vemos hoje em dia, como o caso do GPT, do próprio Grok, é muito inferior ao sistema que controla esse sistema financeiro internacional. Então não há chance de escapar, porque não se trata de um ataque à soberania nacional. Se trata-se de um ataque a um CPF de uma pessoa que praticou a tortura, que praticou a perseguição. O recado está sendo dado em várias ocasiões. Eu acho que nunca na história do Brasil o Brasil foi tão exposto como está sendo nesse momento. Infelizmente, nós estamos num lado negro, sombrio da história, que mais na frente, infelizmente, essa transição da democracia que vivíamos para uma ditadura do judiciário, um país que outrora defendia as liberdades, agora perseguindo e torturando, uma ditadura que não tem para quem recorrer, uma ditadura do judiciário não tem diálogo, porque eles são a lei. E como eles se acham a lei, eles
corrompem a própria lei. Eles não estão seguindo, eles estão rasgando a nossa Constituição. Isso aí é fato. Qualquer advogado com senso, qualquer advogado que não tenha uma cegueira coletiva, essa cegueira que a esquerda tem, se analisar os fatos, vai ver que isso está acontecendo. Ontem, no discurso de Moraes, lá, recebendo um prêmio, né, como se prêmio fosse dessancioná-lo, ou mostrar para o mundo que ele está aqui sendo defendido. Cuidado vocês que estão caminhando junto com ele. Cuidado vocês, porque a sanção é bem clara. Quem facilitar, ou ajudar, ou encobrir, pode cair nessa malha da lei Magnitsky. Então, quer dizer, não adianta tentar fazer qualquer tipo de coisa, porque não vai dar certo, não vai funcionar. Infelizmente, hoje nós temos um ministro da Suprema Corte pareado, ombreado com ditadores, com terroristas, com criminosos, com traficantes do mundo inteiro. São 647 pessoas e o ministro Alexandre de Moraes está lá. E pode ter mais pessoas sancionadas. Tem uma lista lá de 7 pessoas que, em breve, nós deveremos saber o nome desses novos sancionados da lei Magnitsky. E isso não é ataque à soberania nenhuma, porque é o CPF do indivíduo. E nós temos aqui agora, quando eu falo para vocês que esse pessoal de esquerda eles têm um problema cognitivo, eles têm uma cegueira sobre a realidade dos fatos. Eu acho que eles só assistem a Globo News. Então, eles têm cada saída estratégica, vamos colocar assim. Olha o absurdo. Bota na tela aí o print desta matéria. Bota aí na tela. Deputada do PSOL quer impedir efeito da lei Magnitsky no Brasil. Proposta apresentada à Câmara busca obrigar instituições financeiras a só atender restrições aprovadas por autoridades nacionais. Volta para mim. A reação dessa turma não demorou, né? Então, nós vemos aí uma tentativa de montar um projeto de lei que, na realidade, não tem efeito nenhum legal. Até porque você não pode criar um projeto de lei no Brasil para interferir na lei americana. Mais uma vez, eu vou explicar aqui, vou desenhar para você, canhoto de esquerda, que está vendo esse programa, e para você desavisado que fica assistindo a Rede Globo e acha que isso é um ataque à soberania nacional. Essa lei está sendo aplicada ao CPF. Como eu falei anteriormente, todo banco opera nos Estados Unidos, banco grande brasileiro. Então, a sanção é lá. O sancionado, ele não pode atuar no sistema financeiro, porque se o sistema financeiro brasileiro atua nos Estados Unidos e a lei é lá, ele será multado lá. São as famosas sanções secundárias, que já aconteceram em diversos bancos que operaram com sancionados. Então, essa lei e nada é a mesma coisa, para você ver como a esquerda funciona, como funciona esses cérebros atrofiados de esquerda, como essa deputada do PSOL, que está batendo palma para maluco dançar e está jogando para a plateia. Só pode ser isso para poder falar para a bolha, como o próprio Lula só fala para a bolha, em soberania nacional e em defesa da democracia. Eu quero saber qual é essa democracia que eles tanto falam que defendem, com centenas de pessoas presas e torturadas na Papuda, por um golpe que não existiu, por uma farsa que já foi desmascarada, tanto na Vaza Toga 1 e 2, que ali mostra como o gabinete do ódio persecutório atuou na perseguição
aonde até prints falando a seguinte frase: o Supremo Tribunal como é que é? O STF não é orgulho nacional, ou o STF é a desonra do Brasil. Esse print falando que o STF não representa a democracia foi usado em processos por Alexandre de Moraes, o sancionado. Nós temos agora o Tagliaferro que está abrindo o bico. Ele já botou todo o material, e o material muito mais comprometedor, por uma grande emissora americana, onde eles estão agora analisando a veracidade de tudo aquilo que o Tagliaferro mostrou, e com certeza ali está a verdade do que aconteceu, porque ele não ia colocar essa matéria toda, fazer o que está fazendo e sofrendo essa perseguição que ele está sofrendo. Deve ser alguma coisa de dor na consciência, porque ele participou. Então ele tem a sua margem de culpa relacionada a isso. Será punido por isso também. Porque aqui ninguém passa a mão. A lei, a justiça tem que ser igual para todos, tanto para a direita quanto para a esquerda. Mas quando aí você vê uma deputada que quer aprovar uma lei para barrar a lei Magnitsky no Brasil, seria apenas simbólica e sem efeito prático. Claro, as sanções americanas têm alcance internacional e independem da legislação brasileira, afetando qualquer pessoa ou instituição ligada ao sistema financeiro nos Estados Unidos. Mesmo que essa norma fosse aprovada, bens e contas no exterior continuarão bloqueados, e bancos brasileiros teriam que cumprir as restrições para não perder acesso ao mercado americano. Na prática, seria apenas um gesto político interno, incapaz de reverter ou impedir penalidades aplicadas. Então, como eu falei, é jogar para a plateia, botar palco para maluco dançar. E uma coisa que me impressiona, que eles ficam falando em soberania, sem anistia e tal, e agora estão falando também do general Figueiredo, que foi o presidente da transição em 80. Eles falam sem anistia, mas e falam do Paulo Figueiredo, que é o neto do ditador. Só que o presidente Figueiredo, para quem não estudou história, que eu acho que devem estudar um pouco a história do Brasil, a nossa educação hoje não tem mais o ASPB em Moral e Cívica, como eu tive na minha época. Então, essa agenda da esquerda marxista e gramscista, eles entraram dentro da escola, e aqui no Brasil o Paulo Freire foi o precursor dessa questão educacional. Você tirou a capacidade da adolescência, da criança, estudar o que é verdade, estudar a nossa história. Então, você não tem mais essa noção. Então, toda a narrativa que é pregada hoje, nessa narrativa criada do golpe militar, o golpe militar aconteceu, teve o seu lado ruim, mas também teve o lado bom. E ficam falando lá do Figueiredo ditador, mas só que esquecem que foi o general Figueiredo que deu anistia ampla e restrita para esses marginais milicianos da esquerda à época, que colocavam bomba em bancos, sequestravam embaixadores estrangeiros e tinham uma milícia armada. O próprio general Figueiredo foi quem autorizou a formação do PT. E ele foi bem claro falando: vocês vão se arrepender desse ato que eu estou fazendo. Como se fosse uma profecia de Nostradamus. Figueiredo, lá atrás, o general, falou o que ia acontecer hoje, e hoje nós estamos vendo que realmente esse PT, ligado ao Foro de São Paulo, amigo do Maduro, que é considerado o chefe do cartel de Los Soles e do trem Aragua, então um criminoso com a cabeça prêmia por 50 milhões de dólares, fica falando em não anistia
e o que eles mais querem é o que não tem nada a ver com a democracia verdadeira. O que essa turma prega o tempo inteiro é a perseguição de todo mundo. É a regulamentação das redes, é a perseguição da oposição, dos opositores, é a perseguição de quem pensa o contrário. Essa guerra cultural que eles implantam no Brasil há anos, e nós conservadores deixamos passar em branco porque não ocupamos espaço, porque fomos enganados pelos tucanos que agora estão pelados, a falsa direita, que temos o Geraldo Alckmin como vice, que sentou lá na cadeira, na posse dos ditadores lá do Islã. Então, quer dizer, quando você para e vê o posicionamento, o discurso do Lula, a roupa que o Lula usa, agora já está chinês total. Antes ele colocava aquela camisa dos ditadores da América do Sul, que eu esqueci o nome agora, mas depois eu lembro. Aquela camisa que eles usam, todos eles usam. Se você pegar os ditadores da Venezuela, Nicarágua, Peru, Cuba, é aquela mesma camisa que é o representante. Agora os caras estão usando. O Lula fez um discurso com a camisa igual do Xi Jinping. Ainda fala, vou ser mais esquerdista e mais socialista. Então escancarou. Ainda tem gente falando que a sanção é uma sanção comercial. E essa esquerda que foi sancionada, que foi anistiada nos anos 80, que conseguiram voltar, e a formação desse partido terrorista, PT, que é o partido terrorista ligado ao Foro de São Paulo, é o braço do narcotráfico aqui no Brasil, o Foro de São Paulo, é quem comanda essa situação, vem sempre batendo palma para maluco dançar, e agora essa deputada do PSOL, que é o braço, botando uma lei que não tem efeito nenhum. Então você vê o nível desses deputados. Que era só estudar um pouquinho, era pegar o que significa a lei e para ver que isso não funciona. E nós temos também, continuando aqui nessa questão dessa esquerda, o ministro da Economia, Haddad, é barrado nos Estados Unidos. Eu fiz uma matéria no meu portal, no Circuito Aberto, falando sobre isso, porque eu vi uma nota da imprensa do Paulo Figueiredo e do Eduardo Bolsonaro. Coloca a matéria na tela aí. Reunião com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos foi cancelada, diz Haddad, pela extrema-direita. Volta para mim. Então, o Haddad, por incompetência própria, que o governo não abre diálogo nenhum, e não tem diálogo nenhum com o governo americano, não porque o governo americano não queira, e sim por incompetência diplomática desses lunáticos que estão no poder hoje aqui no Brasil. As declarações do Lula, desde o início, quando Trump ganhou a eleição, Lula falou: a nova face do nazismo e do fascismo vai estar nos Estados Unidos. Sem contar a questão da moeda do BRICS, sem contar a jabuticaba. Então é um bobo da corte, esse nosso descondenado. Nosso não, descondenado deles, dessa turma aí de cérebros atrofiados da esquerda. É uma questão de pataguadas, é uma questão de vários discursos, de vários ataques aos Estados Unidos, o tempo inteiro e a todo momento, em qualquer oportunidade que Lula está no palanque, porque nesse governo a única coisa que ele fez é estar no palanque e colocar a culpa no Bolsonaro pela sua incompetência. Você vê que o segmento todo dos incompetentes tem que colocar a culpa em alguém. E o Haddad não fez nada diferente. O isolamento diplomático começa a aparecer cada vez mais forte. O ministro da Fazenda teve a reunião cancelada com o secretário do Tesouro.
O encontro faria parte de uma agenda importante, econômica, para falar sobre tarifas, e eles sabem, o recado foi dado, que essa sanção não tem nada a ver com tarifa. Mas simplesmente sumiu da pauta americana. Isso é um recado muito claro de como o Brasil está sendo visto pelo governo Trump. Gente, vários recados estão sendo dados, como nunca na história foi feito. Eles atacam o imperialismo estadunidense como se fosse um perigo para a humanidade, citam a Segunda Guerra Mundial, como Alexandre de Moraes citou a Segunda Guerra Mundial, a democratização do mundo. Mas esses caras não conhecem a história. Quem salvou, quem defende as liberdades, quem defende a maneira ocidental de pensar, o maior defensor de todos é os Estados Unidos da América. A maior e mais pujante democracia mundial. E aqui no Brasil nós temos declaradamente um ex-condenado comunista ligado ao Foro de São Paulo, que é ligado ao Maduro, que é considerado chefe de narcotráfico, de grupo terrorista, de narcoterrorista, ligado ao Irã, de braço dado com o PCC, o Partido Comunista Chinês, entregando o Brasil de mão beijada para a China, andando do lado errado da história, colocando o Brasil como pária mundial. Pela primeira vez na história, nós temos um cidadão sancionado numa lei global por infringir os direitos humanos. Não tem nada a ver somente com Bolsonaro. Bolsonaro é uma vítima dessa perseguição. Só que Bolsonaro tem o capital político. Então é mais fácil você jogar a cortina de fumaça para cima do Bolsonaro, jogar essa história do falso golpe, o golpe da pipoca, o golpe do batom, e com isso executar uma perseguição desumana e cruel. O ministro sancionado, ele tem seus presos de estimação. Daniel Silveira está passando por momentos dificílimos agora, por causa da cirurgia que ele teve no joelho. E você vê a maldade do ministro sancionado, ao invés de deixar ele fazer o tratamento normalmente, como tem que ser feito, que deve ter um monte de traficante que tem essas regalias, porque o STF, eles dão essas regalias para bandido, para vagabundo, para traficante, devolvem dinheiro de traficante, devolvem bens de traficante, dão direito à ampla defesa para traficante. Tem traficante com liberdade provisória na rua. O devido processo legal defendido por essa turma é o devido processo legal para os marginais. Mas para as pessoas do bem, não. É tortura. É o caso do Felipe Martins, que sofreu tortura psicológica com o interesse político de ser montada uma delação para incriminar o Bolsonaro. Mas quando uma ditadura pega uma pessoa que tem caráter em princípios, como é o caso do Felipe Martins, que não se dobrou à tortura psicológica e física que sofreu, eles perdem a mão. Então, o caso do Felipe Martins já foi exposto, já sabe que tá preso ilegalmente. Mesmo assim, continua lá os presos do Alexandre de Moraes, né? Os que ele gosta de ficar torturando, os presos particulares. E depois dizem em soberania nacional, quando a própria justiça brasileira tira a soberania nacional, tira a soberania do povo com essas perseguições. No momento que você infringe a Constituição, não cumpre a Constituição,
você está ferindo, está quebrando a soberania nacional. O que eles defendem é a soberania ditatorial do judiciário. É isso que essa turma defende. E não adianta tentar colocar a culpa no Bolsonaro, como o Haddad agora, por incompetência total dessa carreta furacão que ele comanda, que acabou economicamente com o Brasil. Nenhuma estatal dá lucro. O rombo já... Nem sabe se quando o Brasil vai conseguir se recuperar desse rombo deixado até hoje pelo governo do PT, Partido Terrorista. Vem Haddad, que é fácil, né? É fácil colocar a culpa nos outros do que assumir os seus próprios erros. Esse recado fica para o ministro sancionado também, que vai levar todo mundo para o buraco. Então o Haddad vem aí, por incompetência própria, colocar a culpa nos outros, sem nem entender o que está acontecendo. Eu não entendo o que essa turma pensa, porque chega a ser surreal às vezes. É surreal, às vezes, você vê essa turma, ainda mais na Rede X, você vê a defesa, essa turma defendendo certas coisas que são absurdas, sai da natureza do pensamento humano, vamos colocar assim. Uma turma que defende tortura, que defende a não anistia, que foram anistiados e recebem indenizações pagas pelo nosso dinheiro, dinheiro do pagador de impostos, recebem indenizações até hoje na questão da anistia. E eram milícias armadas, assaltantes de bancos, sequestradores. Não eram velhinhas de 78 anos, 79 anos, que estão lá presas, precisando de cuidado médico, e todo mundo dá de ombro. PGR, não existe mais justiça no Brasil. Existe a lei Xandre sancionada. É a única coisa que acontece. E para corroborar o que eu estou falando aqui, já que baleia não deu certo, já que joia não deu certo, já que golpe, a população já sabe que não deu certo, já que cartão de vacina já não deu certo, já que delação de CID não deu certo, já que tudo não está dando certo, agora a PGR, a Polícia Federal, o ministro da Justiça, Lewandowski, bota na tela aí. Polícia vai investigar Bolsonaro por suposto crime contra a honra de Lula. Volta para mim. Mais uma cortina de fumaça para poder abafar o escândalo da Vaza Toga 1 e 2 e da questão do Michael Pence, do financiamento estrangeiro para financiar a perseguição política e interferir no processo eleitoral brasileiro nas últimas eleições. Isso aí está lá o modus operandi. A sanção está vindo por causa disso. Enquanto o mundo isola certas figuras do judiciário e do executivo, aqui no Brasil a prioridade parece ser atacar quem faz oposição. A Polícia Federal vai investigar Bolsonaro por suposto crime à honra de Lula, em um episódio que reforça a narrativa de perseguição política, já criticada internacionalmente. Essa investigação é por causa de um print do WhatsApp que o Lula liga, que o Bolsonaro liga o Lula ao Assad, aquele terrorista lá do Oriente Médio, que o próprio Lula deu para ele uma honra, uma medalha de honra brasileira.
E o Bolsonaro falou que Lula apoia esse cara, e esse cara é um cara que assassinou mulheres e crianças no país dele. A Sara Arafat, acho que é esse o nome do cara. Então você vê que estão criando mais uma cortina de fumaça, enquanto o ministro Dias Toffoli botou no colo dele a questão da investigação do rombo do INSS, dos velhinhos do INSS que foram roubados por essa quadrilha do PT, Partido Terrorista. Quando eu falo que o Brasil não é para amadores, é essas coisas que eu venho falando aí. É sobre isso. Porque é inadmissível você ter a Polícia Federal, ao invés de estar perseguindo o Frei Chico, que burlou o sistema do INSS para conseguir cadastrar pessoas sem autorização da pessoa, você tem a Polícia Federal pegando um print do WhatsApp eramando de um ministro da Justiça, ligando Lula a um amigo dele. Um crime contra a honra. E essa turma tem honra? Existe honra na falsidade? Existe honra na mentira? Existe honra em ser um criminoso condenado que foi descondenado por uma questão jurídica de CEP? Um criminoso que foi condenado com provas vastas, que houve delação e devolução de dinheiro roubado? Existe honra numa pessoa que tem um irmão que frauda o INSS, que não está sendo investigado porque é irmão do descondenado? Existe honra em um sancionado em torturar um cidadão de bem brasileiro? Existe honra em um governo que persegue literalmente aos seus opositores? Existe honra em um presidente que se alia a ditadores que assassinam seus cidadãos e cidadãos do mundo com ataques terroristas, que esses financiam? Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda. Existe honra para ser defendida nesta situação? Até a palavra honra é distorcida e cooptada por essa turma, que cooptou a palavra democracia como se a democracia fosse esse estilo de governo que eles estão fazendo. Como se essa soberania que eles defendem fosse uma soberania em prol da população brasileira. Eles defendem uma soberania em prol dos próprios interesses. Enquanto isso, você vê criminoso como Jair Disseu solto, falando aí a torta-direita que tem que acabar com a extrema-direita. Extrema-direita. Tem que isolar a direita para conseguirmos mantermos no poder. Então perceba o cenário: sanções que afetam o ministro e famílias. A esquerda tentando criar um escudo contra leis internacionais, encontros diplomáticos cancelados e perseguição política doméstica. O Brasil está sendo observado pelo mundo, gostemos ou não. O impacto disso vai além da política e vai bater na economia e nas relações internacionais. O Brasil hoje está vivendo o lado mais obscuro da sua história. Em matéria das liberdades de expressão e opinião, nem na época da ditadura militar ocorreu como ocorre hoje. Hoje está pior do que naquela época nas liberdades de expressão. Temos uma tortura também praticada por um sancionado.
ao não analisar processos e pedidos que levou à morte de cidadão como Clesão. Como tem outros que devem estar passando por dificuldades de saúde que podem colocar mais sangue na mão do sancionado. As perseguições estão claras. Essa turma da esquerda e a Globo News, Globo Lixo, que agora está falando que vai mudar o editorial para se aproximar da direita, não adianta. Não adianta, que nós sabemos que vocês da Globo não têm caráter. Vocês, jornalistas da Globo, não são jornalistas sérios. Vocês não defendem a verdade. Vocês defendem as suas militâncias. Vocês defendem as suas narrativas. Vocês defendem a mesma causa que esse comunismo do Lula defende. Não importa o caminho, e sim que vocês alcancem a causa. E a causa de vocês é financeira. É só você ver quanto a Globo recebeu de dinheiro no governo Lula. É só entrar no portal da transparência. Entra logo, porque daqui a pouco vão decretar 100 anos de sigilo no portal da transparência e 100 anos de sigilo nos contatos da Globo. Porque tudo é 100 anos de sigilo nesse governo. Gente, estamos ficando por aqui. Chegamos a mais um final do programa. Essa semana promete, hoje é terça-feira, mas muita coisa vai acontecer. Amanhã, quarta-feira, tem a reunião lá no Congresso americano com Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro lá com a equipe do Donald Trump. Então, eu acho que deve vir mais sanções por aí. Que a justiça seja feita e que a justiça liberte o Brasil dessa tirania da toga e desse Foro de São Paulo que tem o partido terrorista, o PT, à frente, infelizmente, de uma nação, de uma população que defende as liberdades, uma população trabalhadora, uma população que carrega esse governo nas costas. Porque são nossos impostos que bancam essa gastança toda na defesa de uma suposta democracia e de uma soberania ditatorial que declaradamente eles defendem. Eu sou o Carlos Emir Laranjeira e você acabou de assistir o programa Pauta Quente. Aqui nós não temos medo de falar o que muitos não querem ouvir. Se você gostou, curta, comente, compartilha, toque no sininho, mande esse vídeo para geral, principalmente para a galera que precisa ouvir as verdades, porque tem muita narrativa rolando por aqui. Aqui eu busco colocar a minha opinião pelos fatos que acontecem e dar a minha opinião, o que eu vejo por detrás dessas narrativas, desse jornalismo comprado da grande velha imprensa carcomida, a imprensa Globo Estatal, empresa estatal de comunicação, Rede Globo. E aqui a gente tenta mostrar para você um pouquinho do que o outro lado pensa. Eu vou ficando por aqui. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com Pauta Quente somos a